Tsunami. Esse é o título de um e-mail que eu recebi há alguns dias atrás, mais precisamente no dia 26 de fevereiro. Eu vou manter aqui em sigilo o nome da pessoa que escreveu para mim, para o meu e-mail. É uma irmã em Cristo, certamente, por conta do modo como ela faz a saudação no e-mail. Vamos ver então? Eu quero ler para vocês e este e-mail dará o pontapé inicial a este vídeo, onde eu quero falar de um assunto que há alguns anos atrás eu tratei bastante aqui no meu canal, porque muitos irmãos estavam tendo sonhos com tsunamis. Inclusive um deles eu cheguei a entrevistar, eu coloquei vídeos dele aqui no canal, alguém que eu tenho muito carinho e que, no entanto, ele veio a ter uma posição em relação a isso que eu discordei, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui neste vídeo. Então vamos ao e-mail desta irmã, que eu vou manter o nome em sigilo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. A respeito dos sonhos com tsunami, gostaria de saber se alguém relatou ao Senhor recentemente algum sonho com tsunami. Porque faz mais ou menos umas 2 semanas eu tive um. E fiquei em dúvida, será que alguém mais teve? Eu acompanho um canal em que o dono do canal voltou a ter esse sonho, então ele questionou se não seria Deus voltando a alertá-lo sobre isso. Isso já faz um tempinho. Agora, como eu sonhei, estou me questionando a mesma coisa. Se isso realmente for acontecer e se está perto. Bom, se puder me responder, agradeço. A paz, Deus o abençoe sempre. Bem, eu não respondi a irmã por e-mail. Aliás, eu quero até pedir desculpas a tantas pessoas que me escrevem por e-mail. Eu leio todos os e-mails, mas eu não os respondo, a não ser que realmente seja necessário. E como nesse caso é necessário, eu achei melhor responder em vídeo, como estou fazendo agora. Eu vou mandar para essa irmã o link do vídeo. Então, muito obrigado, irmã, por ter escrito esse e-mail, pela confiança na minha pessoa, e aproveito para estender a minha gratidão a todos que me escrevem. Nem sempre eu respondo por conta da falta de tempo, mas eu leio, ok? Quero deixar isso aqui claro e agradeço a todos vocês. Mas então vamos lá. Bom, eu tive um sonho com tsunami há 2 dias atrás. Vejam que interessante. Há 2 noites atrás, eu tive um sonho onde eu estava numa casa e nessa casa havia um quintal atrás e esse quintal ele ia se elevando, era como se fosse, uma subida, né? E ali eu estava naquela casa que era na beira da praia e eu subia naquela parte do quintal e quando chegava lá em cima eu estendia as mãos para o céu e eu dizia alguma coisa, como glória a Deus ou alguma coisa assim, contente, era um dia bonito. E aí eu me lembro que quando eu levantei as mãos para glorificar a Deus, eu percebi que a casa de onde eu havia acabado de sair estava sendo inundada por águas, estava havendo ali um tsunami. Mas eu não interpretei esse sonho como algo que literalmente vai acontecer. Vai acontecer um tsunami literal quando eu estiver numa casa na beira da praia. Não, eu não interpretei dessa maneira, porque, queridos irmãos, quando nós falamos de interpretação de sonhos, o sonho tem que ser de fato interpretado, porque sonhos são simbólicos. Sonhos são simbólicos, e essa é a questão. E quando eu falei agora há pouco sobre uma divergência que eu tive com alguém que eu tenho um carinho muito grande, e muitos de vocês certamente sabem de quem eu estou falando, mas eu prefiro não tocar mais no assunto, porque tivemos algumas divergências, e é como diz a palavra, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Então, como esse irmão não estava de acordo comigo, eu também estava discordando de atitudes dele, vamos cada um seguir o seu caminho em paz, para a glória de Deus, né? E a divergência que houve foi quando eu disse a ele que eu estava chegando à conclusão bíblica de que os sonhos com tsunamis não eram literais. E caso sejam literais, isso é mais para frente. Isso é no toque das trombetas, que eu não creio que está acontecendo. Eu creio que se nós estivermos na abertura dos selos, inclusive estamos ainda na abertura do primeiro selo. O segundo selo é a guerra
e o caos que nós vemos como consequência do primeiro. O terceiro selo é uma ração básica mundial, que nós vemos como consequências do primeiro selo, que no meu entender é pandemia. O primeiro selo se refere à peste, o segundo selo se refere à guerra, o terceiro selo é a fome, e a solução para a fome, que é uma ração básica mundial, a respeito da qual já se fala, não é? Então, já se fala sobre isso. Agora, e o quarto selo são as feras da terra, que acrescidas com os 3 selos anteriores, reduzem a população drasticamente. 1/4 da terra morrerá, ou seja, quase 2 bilhões de pessoas. Então, do que se trata os 4 primeiros selos? De uma única coisa: redução populacional, permitida por Deus, porque a humanidade virou as costas para ele, e com isto chamando as pessoas ao arrependimento. E o 5º selo é a grande tribulação, é a perseguição dos ímpios contra a igreja, talvez até colocando na igreja a culpa por essas coisas, como Nero colocou nos cristãos a culpa pelo grande incêndio de Roma. Então, haverá uma grande tribulação. Por que grande? Porque será no mundo inteiro. Agora, tribulações todo cristão passa quando realmente tem fé em Cristo. Paulo foi muito claro ao dizer a Timóteo que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Jesus Cristo disse: no mundo tereis tribulações. Talvez você diga: não, pastor, na minha Bíblia diz no mundo tereis aflições. Mas se você for no original em grego lá, o termo é thlipsis, que é o mesmo termo usado por Jesus quando ele falou da grande tribulação, e é também o mesmo termo em Apocalipse. Grande tribulação, grande tríplices, mega tríplices no grego. Então, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele quis dizer: no mundo tereis tribulações. E a grande tribulação será porque todas as nações nos odiarão. Jesus disse isso: sereis odiados de todas as nações e vos matarão. E é por isso que eu estou focando na pregação do Evangelho, em nos enchermos do Espírito Santo, como eu disse no vídeo anterior, para que nós possamos suportar o que está por vir. E cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos guiará, nos dará orientações. Por exemplo, se devemos ou não sair das cidades. O Senhor nos orientará. Se devemos ou não fazer parte de uma comunidade cristã fora da cidade, e assim por diante. O importante é seguirmos a direção de Deus, porque o único lugar seguro que existe é o centro da vontade de Deus. E como que eu interpretei o sonho que eu tive há 2 noites atrás, onde eu estava naquela casa e eu fui para um lugar mais alto e houve um tsunami? Bom, eu interpretei como um sinal de Deus para que eu gravasse esse vídeo. E apenas isso. Um sinal de Deus me lembrando para falar sobre tsunami. E trazer uma orientação não somente a esta irmã, mas a muitos irmãos que continuam achando que o tsunami será literal, que haverá uma onda gigantesca que vai varrer todo o litoral do Brasil. Bom, a princípio, eu fiquei muito impressionado com os sonhos daquele irmão, né, que vocês sabem que eu gravei vídeos com ele. Depois eu entrevistei junto com ele um pastor, e o título do vídeo foi Cadê o Tsunami? Onde naquele vídeo eu coloquei a minha hipótese de que o tsunami não seria literal. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque, amados, aqui na Bíblia Sagrada, nós não encontramos nenhum sonho literal. Todos os sonhos relatados na Bíblia, todos, sempre foram simbólicos. Eles nunca foram literais. Então me pareceu muito óbvio que esta onda que viria contra o Brasil era algo simbólico. Essa onda gigante seria algo simbólico. Mas eu percebi que a maioria dos irmãos não estavam querendo aceitar isto. E fazer o quê? Eu, inclusive, cheguei a aventar a possibilidade de que o tsunami fosse uma grande imigração que haveria no Brasil após a Terceira Guerra Mundial. Porque a Terceira Guerra Mundial certamente ela afetará de um modo muito mais abrangente o hemisfério norte
da Terra, não o Sul. Então é claro que muitos vão migrar para o Sul e principalmente para o Brasil. Então, queridos irmãos, eu cheguei à conclusão de que o tsunami seria algo simbólico e que poderia ser isso, haveria a Terceira Guerra Mundial. E por que eu pensei numa migração? Porque profeticamente falando, o mar simboliza nações. Então, um tsunami, claro, é uma onda gerada no mar, vindo contra o Brasil, eu entendi isso como nações invadindo o Brasil. Foi o entendimento que eu tive a princípio. Porém, com o advento da pandemia, eu cheguei à conclusão que os sonhos com o tsunami seriam exatamente relativos a isso. Eram sonhos simbólicos mostrando algo destruidor que viria de outras nações, como de fato aconteceu. Vocês sabem que o vírus veio de outras nações para o Brasil, não apenas, é claro, da China, mas contaminando em outras nações, e pessoas que viajavam para o Brasil, não só oriundas da China, mas de outras nações, trouxeram o vírus para cá, que está sendo algo destruidor, algo calamitoso para a nossa nação. Os números estão ficando cada vez mais assustadores. Não estou com isso dizendo que estes números sejam exatamente confiáveis, mas sabemos que a consequência da divulgação desses números são decretos que acabam trazendo consequências ainda piores, como o desemprego, que ocasiona a fome, a inanição, e tudo isso traz mais violência e mais enfermidades, porque pessoas desnutridas ficam propensas a terem outras doenças. Então, eu quero aqui também fazer a leitura de um outro texto a respeito disso, que foi a resposta que eu dei para alguém que talvez vá assistir esse vídeo. Eu creio que você vai assistir esse vídeo. Você está aí me assistindo, né? Você que cria perfis falsos no YouTube para ficar mandando mensagens nos meus vídeos perguntando sobre o tsunami, querendo que eu volte a falar do tsunami, me debochando sobre isso. Olha, eu não sei quem você é, eu até tenho algumas suspeitas de quem poderia ser, mas eu te dei uma resposta e você nem viu a resposta que eu dei para você. Porque se você visse, você teria apagado o que você escreveu, tenho certeza disso, para que a minha resposta fosse apagada também junto com o que você escreveu. E essa mesma pessoa tem feito ataques a mim, não só aqui nesse canal, mas em outros canais também que eu administro aqui no YouTube, tentando me prejudicar com essa questão do tsunami. Então eu dei uma resposta. E por que eu sei que é a mesma pessoa? Porque são vários perfis falsos e todos eles criados muito recentemente. Esse aqui, por exemplo, foi assinado, eu imprimi, foi uma mensagem colocada nesse vídeo aqui. Minha nova política no Telegram, que é o penúltimo vídeo aqui do canal, minha nova política no Telegram. Esse vídeo foi publicado no dia 9 de fevereiro desse ano, de 2021, é claro. Está com 5.206 visualizações nesse momento. E nesse vídeo, minha nova política no Telegram, dentre tantas mensagens, há uma mensagem que foi colocada no mesmo dia ou no dia seguinte, foi colocado muito rapidamente, assinada por uma tal de Valquíria Presépio. Isso aqui é um nome falso, o nome dessa pessoa não é Valquíria. Até porque ninguém vai chamar a si mesma de Presépio, não é verdade? Valquíria Presépio. E aí eu fui lá. Como é que eu descubro quando um perfil é falso? É fácil. Você clica no ícone do status dessa pessoa, tá? E aqui não tinha imagem nenhuma, era apenas um V, né, de Valquíria. Clica lá no ícone do status e aí você vai para a página do canal dessa pessoa, que não tem vídeo nenhum, é claro. E aí você vai clica em sobre, e aí você vai descobrir quando é que aquele canal foi criado. E se o canal foi criado no mesmo ano, e principalmente se foi criado no mesmo mês ou um mês antes, evidentemente é um perfil falso. A pessoa criou aquele perfil apenas para se esconder e conseguir assim fazer um ataque verbal, né, com texto escrito, e não ser identificada. E é o que essa pessoa está fazendo. É alguém que está se dando o trabalho de criar vários perfis. Eu bloqueio o perfil, aí a pessoa cria outro, eu bloqueio, ela cria outro, eu bloqueio, ela cria outro, e fica assim.
Então, cansado de apagar essas mensagens, né? E dessa vez a pessoa escreveu o seguinte: o vídeo não tinha nada a ver com tsunami. E a pessoa escreveu o seguinte: e o tsunami no Brasil, pastor? Olha só como é que ele escreveu pastor, com um X, debochando, né? E o tsunami no Brasil, pastor, pastor. Deus desistiu? Ela perguntou, Deus desistiu? Essa pessoa tem alguma coisa pessoal contra mim. Isso me preocupa, porque é uma pessoa não convertida, claro. É uma pessoa que não tem facilidade para liberar perdão. Ela deve ter alguma coisa pessoal contra mim. Ou foi alguma coisa que eu preguei, algum pecado que eu preguei contra e essa pessoa ficou muito ofendida por conta disso, não quer se arrepender e fica me atacando. Ou é alguém que me conheceu pessoalmente e que eu não atendi suas expectativas e ela fica me atacando. Seja como for, eu dei a resposta. A resposta está aqui, eu imprimi para ler para vocês e está lá no canal. Se essa Valquíria Presépio, que não é Valquíria coisa nenhuma, se ela não apagar a mensagem, né, você vai poder ver entrando lá no vídeo Minha Nova Política no Telegram e procurando essa mensagem. E a minha resposta foi a seguinte, inclusive 7 pessoas já curtiram a minha resposta lá, porque concordaram com ela, evidentemente, leram, né? E a resposta diz o seguinte: estou orando por você, para que venha conversar comigo, ainda que seja por e-mail. Tenho tirado print de todos os perfis falsos que você criou no YouTube para fazer essa mesma pergunta debochada. Esse perfil, por exemplo, intitulado Valquíria Presépio, você criou há menos de 24 horas. Qualquer um pode conferir isso, clicando no seu perfil para visitar seu canal e depois conferindo em sobre para ver a data de criação do canal. Fico me perguntando que tipo de pessoa perde tempo com isso, ao invés de usar esse tempo para fazer bem a si mesma. Se você pensa que é uma pessoa cristã, certamente não conhece o verdadeiro evangelho, mas sinto-me no dever de lhe advertir que Deus realmente existe e que você irá para o inferno se continuar agindo assim, pois vejo que tem algo pessoal contra mim, o que depõe contra a sua própria alma, pois nunca lhe fiz mal algum e tenho minha consciência tranquila. Venha conversar comigo. Que mal lhe fiz? Como não encontra nada para me acusar, fica batendo na tecla do tsunami. Pois bem, não vou apagar esse seu comentário. Deixarei aqui como testemunho para mostrar no vídeo em que falarei sobre a sua pessoa, embora eu não saiba quem é você, pois se esconde em falsos perfis, os quais serão mostrados para todos. Suas perguntas sobre o tsunami são desnecessárias. Já falei sobre a questão do tsunami em mais de um vídeo, deixando bem claro que achei curioso que centenas, talvez milhares de irmãos estavam postando vídeos com sonhos sobre um tsunami no Brasil. Comecei a falar sobre isso há cerca de 4 anos. Na época, como todos os demais irmãos, achei que fosse literal, mas posteriormente o Senhor começou a me mostrar na palavra que todos os sonhos são simbólicos. Portanto, o tsunami também não deveria ser interpretado literalmente. Sendo assim, há cerca de 2 anos, entrevistei 2 irmãos que haviam sonhado com esse tsunami no Brasil em um vídeo intitulado Cadê o Tsunami? Dizendo a eles sobre a possibilidade de não ser literal. Mas eles insistiram que seria literal. Os inscritos mais antigos devem se lembrar desse vídeo, que precisei remover do canal, bem como todos os demais onde o tsunami era mostrado por irmãos como sendo algo literal. Eu, particularmente, nunca me coloquei como profeta, afirmando que Deus havia me revelado algo, mas apenas mostrei que haviam muitos irmãos sonhando com a mesma coisa, o que significava um alerta do Senhor de que algo grave iria ocorrer em nossa nação. Outros canais fizeram o mesmo alerta, mostrando áudios ou vídeos de alguns desses sonhos. Porém,
Creio que fui o primeiro a dizer em algumas pregações que todos os sonhos mostrados na Bíblia eram simbólicos e que provavelmente o tsunami também significava algo que deveria ser interpretado, significando outra coisa. Uma vez que o mar na Bíblia representa o conjunto de nações, primeiro imaginei que o tsunami pudesse significar uma grande imigração que ocorreria em nosso país, provavelmente após uma guerra na Europa, podendo até mesmo ser a Terceira Guerra Mundial. Mas foi após o início da pandemia que tudo ficou claro para mim. Os sonhos com tsunami, mostrando inclusive mais de uma onda, com a segunda onda sendo pior que a primeira, certamente foram avisos acerca deste acontecimento. O mar simboliza nações e a pandemia atingiu a todas as nações. Devo enfatizar que todos os sonhos mostrados na Bíblia, sem exceção, eram simbólicos ou são simbólicos. Portanto, é evidente que os sonhos com tsunamis não deviam ser interpretados literalmente, ou não deveriam ser interpretados literalmente. Demorei para entender isso, mas graças a Deus entendi. Quem não entende isso, ou não conhece os sonhos relatados na Bíblia, ou não crê na Bíblia como palavra de Deus. Mas eu creio e tenho temor do Senhor. Aconselho que você também tenha, pois Ele sabe quem você é, sabendo qual a sua motivação em criar perfis falsos para tentar me prejudicar. Mas não lhe desejo mal, apenas que se arrependa antes que seja tarde demais. O tsunami está aí. Espero que você não morra afogado ou afogada sem conseguir respirar. Deus tenha misericórdia da sua alma e que Deus tenha misericórdia de todos nós.